Elisa foi muito melhor do que eu, viu? Na minha primeira vez eu não passei de 5 minutos, então ela já está muito bem. Glória a Deus, que bênção ver a juventude, os adolescentes. E sabe, eu tenho muita alegria mesmo quando eu vejo isso aqui acontecendo, porque às vezes a gente não tem dimensão do quanto essa prática que nós temos na igreja, ela é saudável para a vida de todos nós. Uma vez eu estava conversando com um irmão, e ele era líder numa grande empresa, e ocupava um cargo de liderança bem alto, e ele me disse assim: a grande maioria dos profissionais que se destacam no mercado de trabalho, eles tiveram, quando crianças ou adolescentes, incentivos para falar em público, porque esse é um dos grandes medos da humanidade, você sabia? Se você pesquisar quais são os maiores medos da humanidade, aí entre os primeiros sempre vai figurar da morte, de algum animal, ou de alguma situação que pode levar à morte. Então, na verdade, quando a pessoa diz, eu tenho medo de avião, ela não tem medo do avião, ela tem medo do avião cair e ela morrer. Então, todos os medos relacionados à morte, ou algum prejuízo na saúde da pessoa. Eu tenho medo de cobra. Não é da cobra que a pessoa tem medo, ela tem medo de ser picada pela cobra e isso trazer um prejuízo à sua saúde. Então, a não ser aqueles pânicos, fobias, que são inexplicáveis. Tem gente que tem fobia, mesmo que aquela coisa não cause nenhum risco à sua saúde. Como medo de barata, de taruíra, Tem gente que tem medo de algumas coisas assim, por nervoso, e às vezes é fobia, medo de ficar num lugar fechado, Então, tirando as fobias, que são em grande maioria patológicas, os medos mais naturais do ser humano são as coisas que envolvem a morte, o prejuízo à sua saúde, ou o medo de se expor em público. O medo de falar em público figura sempre entre os maiores medos da humanidade. E aí essa pessoa estava dizendo para mim o seguinte: Manu, nas empresas é muito importante que as pessoas tenham desenvoltura para falar em público, para se relacionar, para ter uma convivência saudável com as outras pessoas, e isso vai fazendo com que a pessoa se destaque no mercado de trabalho, principalmente no mundo empresarial. Então ele estava me dizendo assim, você nunca vai ver um grande chefe, um grande líder, uma pessoa que ocupa um alto cargo numa empresa, e essa pessoa não fala bem em público. Os presidentes, os diretores, os CEOs das grandes empresas do mundo, todos têm uma boa desenvoltura quando falam em público. Isso gera credibilidade, isso gera uma potencialidade além da pessoa ser um bom profissional. Então tem gente que é um excelente profissional, mas por não ter boa desenvoltura em público, acaba não sendo promovida e não ocupando cargos de liderança. E aí ele estava me dizendo isso, a igreja promove esse papel que é muito importante na vida das pessoas. A igreja, desde a criança até o mais idoso, ela promove que as pessoas se apresentem em público. As pessoas oram em público, as pessoas cantam, as pessoas representam, dançam, pregam. Então elas vão para uma classe e elas são estimuladas à liderança. Os professores de EBD, os diáconos, os líderes de ministérios, muita gente que é voluntariamente colocada no cargo e exerce da melhor maneira possível. Quando a pessoa vai para o mundo empresarial, ela leva essa bagagem.
Então, essa bagagem que a gente adquire na igreja, para essa desenvoltura social, relacional e oral, isso faz muito bem para as pessoas com relação às suas profissões. Então, queridos, isso é extremamente saudável, em todos os aspectos. Espiritualmente falando, é extremamente saudável estimularmos nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, adultos e idosos, a terem um relacionamento com a palavra de Deus, no sentido de absorver a palavra e passar para outra pessoa. Então, o que a Elisa fez aqui nesta manhã, o que o Isaac fez, o que os meninos estão fazendo ao longo desse mês, parece que é assim, é o mês da juventude, eles vão pregar, eles vão se envolver, mas isso é só para cumprir uma agenda da igreja. Parece que isso é só para que eles participem, é só para que eles se envolvam. Não, não é só para isso, é para isso também, mas é para gerar na vida deles saúde espiritual, psicológica, emocional e relacional. Então, os alunos que sempre se destacam, eles também têm desenvoltura para apresentar os trabalhos em sala de aula, apresentar os trabalhos de forma oral. Então, as crianças e os adolescentes que não são estimulados a falar em público, eles vão se tornando mais acanhados, mais introvertidos, e isso os prejudica depois no mercado de trabalho e na vida, por falta dessa inteligência relacional. Então, nessa manhã, talvez você não tenha percebido, e é bem provavelmente que a maioria de nós aqui não percebeu, mas o que a Elisa fez aqui foi dar um grande salto em relação à sua inteligência emocional e relacional, porque ela se colocou frente à igreja, e eu já vi muitos adultos experientes e maduros no Evangelho, que só de saberem que estão sendo filmados, travam e não conseguem sair nenhuma palavra. Então, Elisa, tem aqui pessoas, hoje de manhã, ela encarou todas as pessoas, ela encarou a câmera, e tinha mais gente assistindo pela câmera do que aqui. Hoje até que tá bonito de manhã, devagarzinho a gente está congregando mais, vindo mais à igreja, e a tendência é essa mesmo, a gente sendo vacinado, ministério infantil voltando, a gente vai ganhando confiança, e daqui a pouco estaremos com tudo isso cheio novamente. Essa tem sido minha oração. Mas o que eu queria que você prestasse atenção é nisso, porque além da dificuldade de falar em público, além da dificuldade de encarar uma igreja e saber que está sendo filmada, além da dificuldade de saber que está sendo um instrumento de Deus, para Deus falar com as pessoas, ainda tinha uma dificuldade emocional, porque a última vez que Elisa esteve aqui em cima, foi participando numa programação junto com a sua mãe, que veio um tempo depois a falecer. Então, estar aqui em cima, sem a mãe, é uma grande dificuldade emocional para uma adolescente, que ainda está em processo de lidar com esse luto. Então, queridos, eu queria que você tivesse essa dimensão do quanto a igreja pode ser saudável na vida das pessoas. Imagine a força, imagine a resiliência, imagine a inteligência emocional que Elisa saiu desse púlpito aqui. Ela encarou um auditório, ela encarou uma câmera, ela falou sobre a Bíblia, que é um assunto que pela idade dela é impossível ela dominar por completo, e ainda estava aqui sem a mãe, vivendo ainda um processo da perda da mãe.
Imagine quanta coisa ela não teve que superar para estar aqui hoje por esses minutos que nós vimos. E ela se manteve tranquila, serena, riu, brincou, e não deixou com que as emoções tomassem conta da situação. Ela manteve o controle da situação. Isso é inteligência emocional, e a igreja proporciona isso para todos nós. Isso é uma bênção, queridos. Isso é uma bênção. Vocês não têm ideia do quanto isso é importante nas nossas vidas.